o nosso socorro, irmãos, em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Igreja. Amém. Amém. Nessa noite, meus irmãos, com a ausência do pastor Rodrigo do nosso meio, o reverendo Rodrigo se encontra em Recife e estará conosco já nessa semana que vem, chegando aí. Nós interromperemos a nossa série de sermões expositivos em Lucas, que ele tem levado adiante nos cultos vespertinos, e nós voltaremos ao livro do profeta Jonas nessa noite. Como abram as Sagradas Escrituras em Jonas, nós faremos a leitura do versículo 17 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Jonas, capítulo 1, versículo 17, e a leitura se estenderá até o final do capítulo 2. Lembrando que esse é o livro no qual a misericórdia de Deus é expressa. Jonas, já no final do livro, no final de todos os acontecimentos da sua vida, ao longo dessa jornada no que diz respeito à sua experiência com a cidade de Nínive, ele expressa exatamente essas palavras: é por isso, Senhor, que eu não queria ir para Nínive, porque Tu és grande em misericórdia, Tu és longânimo. E de fato a profecia de Jonas tem como esse grande propósito, demonstrar, apresentar para nós a grandiosidade da misericórdia de Deus. Nós já vimos isso no capítulo 1, vimos 3 maneiras ao longo do capítulo 1 na qual Deus revela a sua misericórdia, e agora no capítulo 2, de maneira propriamente dita, nós veremos uma 4ª maneira, através da qual a misericórdia de Deus é experimentada e demonstrada para nós que somos o seu povo. Então, Jonas capítulo 1, a partir do verso 17 e seguindo até o final do capítulo 2, escutem agora com toda atenção e reverência. Esta é a palavra de Deus. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas a terra. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, triuno, que habita nos mais altos céus, Tu que resplandece ofuscantemente, cuja majestade, glória e poder são inigualáveis. Tu, ó Deus, que habitas em luz indescritível, é o nosso Deus, e a quem nós adoramos e desejamos ouvir nessa noite. Ó Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te rogamos que no poder do Teu Santo Espírito nós possamos de fato ser transformados pela Tua palavra, pelo texto sagrado nessa noite. Que Tu faças, ó Deus, calar genuinamente em nossos corações aquilo que Tu ensinas de maneira tão clara aqui, a Tua misericórdia, a Tua presença sempre abundante em nossas vidas,
mesmo nas situações mais calamitosas, mesmo nas tribulações mais desesperadoras. Ó Deus, mais uma vez nessa noite, conforta e consola os nossos corações, na certeza de que a Tua misericórdia está acessível a nós, de uma maneira especial, de uma maneira única, que somente aqueles que são Teus filhos, unidos em Cristo e selados pelo Teu Santo Espírito, podem experimentar. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã nós passamos pelo Salmo de número 143. Salmo esse que trata a respeito do sofrimento humano, das situações mais desesperadoras que alguém pode enfrentar. E uma das coisas que nós rapidamente concluímos através daquele salmo é de que o sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida cristã. Pensar o contrário é se iludir, pregar o contrário é mentir. Dificuldades, tribulações fazem parte da vida cristã. Basta nós olharmos para o testemunho da história da igreja para que isso fique patente para nós. Basta nós olharmos, por exemplo, para a vida de Policarpo. Policarpo de Esmirna, que no segundo século, depois de ter testemunhado a morte de um dos seus grandes companheiros na pregação e no pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo, Policarpo segue o mesmo caminho que o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo e o mestre Inácio. Policarpo experimentou sofrimento tremendo, humilhação sem igual. Mas o que é mais interessante, mais impressionante na história de Policarpo é de que em toda a dificuldade, em toda a tribulação que ele experimentou, em todo o desespero que ele vivenciou, em nenhum momento sua fé foi abalada. Nós sabemos disso porque o martírio de Policarpo se tornou um dos grandes clássicos da literatura cristã logo no finalzinho do segundo século. E graças a Deus até hoje essa literatura está disponível. E o que marca genuinamente a história de Policarpo não é, obviamente, o seu sofrimento em si. Sofrimento esse que nenhum de nós aqui experimentou. Nenhum de nós aqui experimentou ser esfaqueado por Cristo. Nenhum de nós aqui experimentou ser lançado numa fogueira por Cristo. O que de fato é marcante na vida de Policarpo é a sua reação a esse sofrimento. É o seu comportamento durante o seu martírio. São as suas palavras no meio de uma situação completamente desesperadora e sem saída. Em cada uma das etapas do martírio de Policarpo, cada uma delas era uma oportunidade para que aquele antigo e nobre pai da igreja testemunhasse a respeito da sua fé e do seu Salvador. Como é que você tem atravessado as suas tribulações? Hoje pela manhã, mais uma vez, no Salmo 143, nós vimos pelo menos duas maneiras de nós enfrentarmos situações desesperadoras. E mais uma vez, na providência de Deus, nessa noite, nós vamos encontrar Jonas numa situação muito semelhante, numa situação de profundo desespero, numa situação onde ele se encontra no mais profundo abismo. Talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo hoje à noite. Talvez seja exatamente com esse tipo de sentimento, de sensação, que o seu coração e a sua alma estejam recheados. Você está no mais profundo abismo, no mais escuro dos buracos, e Cristo e Deus não olha para você. Nessa noite nós veremos que isso não é verdade. Nessa noite nós veremos que é exatamente no meio das mais terríveis tribulações, meus irmãos, que nós experimentamos a misericórdia de Deus de uma maneira tremenda. Quando nós passarmos por esses versículos do capítulo 1, verso 17, até o versículo 10 do capítulo 2, o que nós vamos aprender, meus irmãos, aqui, essa misericórdia de Deus, misericórdia única, misericórdia completamente exclusiva dele, é demonstrada através da grande salvação do seu servo no meio à mais terrível tribulação. É exatamente, meus queridos, nessa circunstância, em meio às mais terríveis tribulações, que nós experimentamos o doce sabor da salvação do nosso Deus
revelado através da sua misericórdia. A misericórdia do nosso Deus é demonstrada na grande salvação de um pecador terrível, o profeta Fujão. Grande salvação é essa que acontece no meio da sua mais terrível tribulação. Nós vamos considerar esse texto nessa noite em 3 pontos. Primeiro, nós consideraremos a tribulação de Jonas, o profundo pavor, o profundo terror no qual ele experimenta e no qual ele se encontra. Nós veremos isso dos versículos 1 até o versículo 6 do capítulo 2. Depois nós veremos a salvação de Jonas. Salvação essa registradas no versículo 6, na parte B, até o final do capítulo, no versículo 9 do capítulo 2. E por último nós consideraremos o sinal de Jonas e focaremos somente no versículo 10. Veremos então a tribulação de Jonas, a salvação de Jonas e o sinal de Jonas. Logo no versículo 17, nós somos levados a considerar aquilo que se passou logo na narrativa passada, logo na narrativa que o antecede. Todos nós aqui lembramos a circunstância no qual Jonas estava inserido. Nós vimos que ele desceu, ao invés de subir para a cidade de Nínive, ele desceu para a cidade de Jope. Nós vimos que ele desceu ainda mais. Depois de ter pego o seu barco, depois de ter pagado a sua tarifa, ele desce agora para o mais profundo do barco e lá encontra o local para se esconder. E é exatamente no meio dessa circunstância que uma terrível tempestade acomete aquele barco, de tal maneira que, depois de terem lançado sortes, os marinheiros reconhecem e descobrem que Jonas era responsável por aquela tempestade sobrenatural. Foi quando nós consideramos que Deus manifesta a sua misericórdia disciplinando o seu povo. E foi exatamente no meio dessa circunstância agora que Jonas é jogado ao mar, na certeza de que depois de ter sido jogado ao mar, a tempestade cairia, a tempestade pararia e finalmente eles teriam paz e sossego. Nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu. Nós vimos que a experiência daqueles marijujos, daqueles marinheiros experientes, foi uma experiência tão grande, tão extraordinária, que homens pagãos passaram a ofertar a Javé, fizeram juramentos ao Deus da aliança e fizeram votos. Em outras palavras, os estudiosos entendem que houve de fato conversão na vida daqueles homens, depois deles experimentarem aquela situação tão conturbada. Mas o fato é que nos deparamos então com o versículo 17, versículo esse contestado por muitas pessoas. O texto diz que o Senhor enviou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Obviamente a primeira coisa que devemos considerar, lemos o versículo 17, é que não foi uma baleia que engoliu Jonas. O texto sagrado não nos ensina isso. E apesar de nós vermos com muita frequência nos livrinhos, especialmente desenhados, ilustrados para crianças, um peixe com o formato de uma baleia, e isso é muito comum, né, na boca das crianças. Às vezes isso escapa a ideia de que Jonas foi engolido por uma baleia. O texto sagrado não nos informa isso. A palavra peixe aqui no hebraico é uma palavra comum que designa somente, de fato, um animal marinho. Então nós não sabemos exatamente qual era a espécie do animal que engoliu a Jonas. Entretanto, nós sabemos com toda a clareza, com toda a veracidade, e a palavra de Deus não mente, de que esse peixe, enviado miraculosamente por Deus, engoliu aquele homem de tal maneira que ele passou 3 dias e noites consecutivos no seu ventre. Bom, talvez você esteja dizendo: poxa, pastor, mas é tão difícil acreditar nessa história, né? Quando eu estava lá no departamento infantil, tudo bem, a gente é menino, né? A gente acredita nessas coisas, mas eu já sou bem grandinho. O negócio de acreditar que Jonas ficou na barriga de um peixe, poxa, aí isso já está apelando. Bom, se você vai ter dificuldade com o fato de que Jonas foi engolido por um peixe que miraculosamente foi enviado por Deus e ficou lá 3 dias e 3 noites, então você vai começar a precisar ter necessariamente problemas com vários outros aspectos da Escritura. Por exemplo, você vai ter que ter bastante dificuldade em entender a narrativa de Gênesis 1 e 2, que Deus criou tudo do nada em 6 dias e tudo muito bom. Você vai ter que ter também muita dificuldade em talvez negar o nascimento virginal de Cristo. Como é que isso pode acontecer?
Percebe? O que acontece é que quando nós negociamos um milagre da Escritura, algo que acontece de uma maneira incompreensível, que nós não podemos entender, nós necessariamente, para sermos consistentes com essa nossa seletividade, temos que fazer a mesma coisa com outras partes da Escritura. E assim, toda a palavra de Deus é comprometida. A palavra do Senhor nos chama a humildemente e submissamente aceitá-la como verdade absoluta. Nada do que está escrito nas páginas das Sagradas Letras está errado, equivocado ou é mentira. Se existe algum problema, o problema é com o leitor, a sua falta de fé, a sua rebeldia, a sua lerdeza de compreensão. Mas a palavra de Deus não falha. A narrativa é absolutamente verídica. E segue aqui, meus irmãos, um teste de fé e de submissão para nós, de abraçarmos a Escritura e a sua narrativa, a sua história, assim como de fato ela se apresenta. Mas exatamente dentro dessa circunstância que nós temos algo inusitado na narrativa. Na verdade, a profecia de Jonas é um livro completamente inusitado quando comparados com os outros profetas menores. Jonas é o único profeta menor que é caracterizado especificamente por narrativa. Nenhum outro profeta menor tem esse tipo ou esse estilo literário na sua composição. Mas um outro aspecto ainda mais interessante é exatamente o capítulo 2 que nós passamos a considerar nessa noite. Aqui a narrativa de Jonas é interrompida e o estilo literário também. Ao invés de nós termos uma continuidade na narração, nós temos aqui o advento ou a entrada do elemento poético. A poesia hebraica então toma lugar nesse livro. E o que nós temos aqui é quase que um salmo. O salmo de Jonas. E a primeira parte desse salmo é claramente identificada com os outros salmos do Saltério. A primeira coisa que nós encontramos aqui é a descrição da tribulação de Jonas. Veja o verso 2. O texto nos diz que ele se encontra no abismo, no ventre do abismo. Ele desceu até lá. A partir do versículo 3, ele descreve de uma maneira aterrorizante o seu estado. Ele diz: Tu me lançaste no mais profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aqui de fato o que nós temos é uma descrição de Jonas, depois de ter sido lançado nos mares, na superfície dos mares, ele afunda como uma pedra e vai passando por todas as camadas aquáticas até ser engolido por aquele grande peixe. Mas algo que deve chamar a sua atenção no versículo 3 é o agente que causou toda essa circunstância. Vejam lá. Jonas claramente responsabiliza a Deus agora por estar debaixo das águas. Se você bem se lembra na narrativa, a ideia foi do próprio Jonas. Foi ele mesmo que, depois de ser arguído, disse: lança-me no mar e essa tempestade passará. Mas agora no versículo 3 ele diz: foi o Senhor, foi Javé quem me lançou aqui. E percebe, crente, isso precisa trazer uma lição extremamente importante para mim e para a sua vida nessa noite. Se nós de fato vamos levar a sério a doutrina da soberania e da providência de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender que por mais difícil, por mais negra, por mais turva, por mais calamitosa que seja a situação que vem à nossa vida, que vem ao nosso redor, ela faz parte da providência de Deus para nós. Nós podemos não entender, nós podemos achar completamente desnecessário, nós podemos achar que Deus poderia ter feito algo de outra maneira, e quando nós fazemos isso, nós só revelamos o nosso coração rebelde. Nós só verbalizamos a rebeldia do nosso coração. Nós questionamos os desígnios de Deus como se nós fôssemos o seu mestre. Não, meus irmãos, nessa noite nós precisamos aprender que é Ele que nos lança no mais profundo abismo. É Ele quem lida conosco dessa maneira.
E percebe que quando nós entendemos isso, fica tão mais simples e mais fácil nós enfrentarmos nossas tribulações. E essa não é somente uma suposição. O texto do versículo 3 claramente atribui-o a Deus. O lançar de Jonas naquelas águas. Veja o versículo 5. Depois de descrever esse seu afogamento, esse seu descer pelas águas, no versículo 5 nós lemos: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E o que é maravilhoso no versículo 5 é que nós percebemos aqui que o estado físico de Jonas começa a afetar o seu estado espiritual. Aquela tribulação, aquela situação de afogamento no qual ele se encontrava, começa a afetar o mais profundo, o mais recôndito da sua alma. Percebe, crentes? Tribulações são fatos, são coisas extremamente poderosas na nossa vida. Elas de fato servem para nos moldar, para nos santificar. A tribulação, a dificuldade, os problemas que acometem e que caracterizam a nossa vida têm o poder de nos amadurecer espiritualmente. Quando as águas turvas da tribulação invadem a nossa vida, Deus nos dá uma oportunidade para nós amadurecermos a nossa alma. Talvez você esteja experimentando isso hoje. Talvez seja exatamente no meio dessas águas turvas que você esteja se afogando, assim como Jonas. E a palavra de Deus lhe lembra: aproveite esse momento para crescer. Aproveite esse momento que certamente afetará a sua condição espiritual para ser transformado, burilado, purificado, transformado por Deus. Na sequência, no versículo 6, nós vemos literalmente agora Jonas no fundo do mar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de nadar numa dessas piscinas de mergulho. Há muito tempo atrás, quando eu praticava natação lá no Clube Náutico Capibaribe, lá no Recife, uma das piscinas especiais do clube era uma piscina de mergulho. De tal maneira que ela era diferenciada das outras piscinas, da piscina olímpica e da piscina média, porque a sua profundidade era de fato diferenciada das outras, tendo em vista as altas torres de pulo que estavam próximas, na vizinhança daquele local. E um dos exercícios que uma vez um dos instrutores deram para nós que estávamos ali treinando foi o exercício de colocarmos pesos nos nossos pés, nos nossos tornozelos, e de nós assim descermos até o fundo daquela piscina, que era a mais profunda de todas. O objetivo do exercício era melhorar a nossa capacidade de fôlego e de prender a respiração embaixo d'água. Pois bem, na minha inocência eu participei de um desses exercícios, o que me levou a um terrível desespero. Não preparado para tal profundidade e com 2 pesos nos meus pés, eu me vi sem oxigênio e sem conseguir de volta subir à superfície. É exatamente esse retrato que nós temos aqui. Bom, os irmãos não precisam saber o resto da história porque eu estou aqui vivo ainda. Alguém desceu lá e me socorreu. Mas veja o versículo 6. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas se viu numa sepultura aquática. É exatamente isso, essa descrição que nós temos no versículo 6. Ele está debaixo de uma sepultura aquática. Ele desceu até Sheol. E é exatamente essa palavra que nós encontramos na parte B do versículo 2. No ventre do abismo. Essa expressão ventre do abismo é literalmente, no grego, no hebraico, a palavra Sheol, a terra dos mortos. É lá que você está hoje. É na terra dos mortos que você se encontra nessa noite. Atribulado, desprovido de alegria, de contentamento, desprovido de felicidade, oprimido, sem esperança. Jonas se encontrava assim também. Essa descrição
dessa terrível tribulação que acometeu aquele homem. Mas o que é mais impressionante, meus irmãos, é nós percebemos um elemento fundamental no meio disso tudo. Apesar de ser o profeta fujão, apesar de estar num túmulo aquático, Jonas não abandona a sua fé. Veja mais uma vez o versículo 1. O texto nos diz: então Jonas orou do ventre do peixe ao Senhor seu Deus. Parece que é exatamente a última coisa que nós vamos fazer quando nós estamos na nossa sepultura aquática. Mas é exatamente isso que Jonas faz. Mas percebe, meus irmãos, não é somente a atitude a qual nós precisamos chamar a atenção aqui. O que nós precisamos de fato entender é que não é somente sobre oração em momento de tribulação que esse texto quer nos ensinar. Certamente isso está aqui, nós precisamos aprender com isso. Mas acima de tudo, o que esse texto quer nos ensinar é o exercício de fé daquele profeta. Pense bem, por que é que Jonas estava enfrentando tudo isso? Por que é que ele estava experimentando tantos terrores? Por causa do seu próprio pecado. Foi o próprio Jonas quem se meteu nessa circunstância. Ninguém o empurrou para lá. Na verdade, lhe foi dada uma missão muito simples. E ele, na sua rebeldia, na sua desobediência, na sua teimosia, abandonou a missão que Deus lhe havia proposto e trouxe sobre si mesmo tal calamidade. Mas é exatamente esse pecador, responsável pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria tribulação, que rompe agora as barreiras do seu túmulo aquático e em oração ele interessa ao seu Deus. Em oração ele agora se achega diante do Senhor. Veja qual é a sua principal preocupação no versículo 4. Ele diz: então eu disse, lançado estou diante dos olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. No capítulo 1 nós lembramos que a expressão utilizada para a atitude de Jonas é de que ele foi para longe da face do Senhor. No versículo 4 Jonas diz: eu finalmente consegui aquilo que eu estava buscando. Eu finalmente estou lançado diante dos teus olhos. Tu não consegues mais me ver aqui, e eu também não mais verei a ti. Conseguirei porventura eu ver o teu santo templo? Lembre-se que nesse período em específico, na antiga aliança, o templo era uma representação da presença de Deus. Aqui o que Jonas começa a sentir falta é exatamente daquele de quem ele estava tentando escapar. Jonas sente falta da presença divina. Ele olha para o templo, que é a representação dessa presença, e ele diz: será que eu vou ver esse templo mais uma vez? A fé de Jonas, mesmo em meio à tribulação, é algo que precisa chamar a minha e a sua atenção nessa noite. Porque percebe, meus irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos em meio à tribulação é de mantermos a nossa fé. É de mantermos a nossa fé inabalável, é de mantermos a nossa fé constante, é de mantermos a nossa fé fixa no seu alvo e no seu objetivo, a glória de Deus acima de tudo, mesmo que isso signifique o nosso sofrimento. É exatamente essa fé que Jonas, o profeta fujão, exibe na sua situação de maior tribulação. Talvez você esteja experimentando nessa noite terríveis tribulações na sua alma e na sua vida, na sua casa, no seu casamento, entre os seus filhos, no seu emprego. E você precisa responder a essas tribulações em fé. Você precisa olhar para essas situações como um todo e ver que acima delas está o seu Deus, o Deus da aliança, Javé, o Deus triunfo. Não foi exatamente dessa maneira que o nosso Senhor Jesus se comportou
no momento de todas as suas tribulações, a maior de todas elas, tribulação essa, também que ninguém experimentou, que ninguém jamais chegará perto de sentir o sabor, mas caminhando para aquilo que lhe estava proposto, para a glória que lhe estava proposta, o nosso Senhor, exercitando a sua fé, dom do Espírito que habitava nele sobremaneira, exerce-a até o fim, até o momento em que ele brada: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Meus irmãos, sejam exortados nessa noite a enfrentar as suas tribulações em fé. Em fé de que o seu Deus é misericordioso e te alcançará no tempo devido. E é exatamente isso que nós passamos a considerar agora, quando nós vemos os versículos de 6 a 9. O exercício da fé de Jonas não é em vão, porque salvação genuinamente chega no tempo devido. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, também não foi no terceiro dia. Jonas passou 3 longas manhãs e 3 longas noites no ventre daquele peixe. Se você é como eu, você não somente se angustiaria com a situação, mas você também se angustiaria com o local. Eu detesto peixe. É uma tribulação dobrada, duplicada para mim. Mas hoje o que é que nós vemos a partir agora do versículo, da parte B do verso 6? O texto nos diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Javé, meu Deus. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, nem muito menos no terceiro. Mas depois de passar 3 longos dias naquela sua sepultura aquática, o profeta agora claramente declara: tu fazes subir a minha alma da sepultura. E a primeira coisa que você precisa considerar quando nós lemos o versículo 6 é que isso não havia acontecido ainda. Jonas não havia sido retirado do ventre do peixe. As palavras pronunciadas pelo salmista orando no ventre do peixe, exatamente isso que nós lemos no versículo 1, essa oração foi pronunciada lá no ventre do peixe, mais uma vez apontam para a necessidade de fé quando nós atravessamos tribulações. Jonas agora aponta com aquilo que ele nem experimentou ainda. Talvez ele passasse mais um mês na barriga daquele peixe. Mas no momento em que ele fez aquela oração, Jonas cria naquilo que ele não via. Parece coisa diferente isso? Certamente que sim. Não é exatamente isso que é viver por fé? É viver crendo naquilo que nós não vemos? Não é exatamente essa a definição de fé que nós encontramos em Hebreus 11:1? A certeza das coisas que se esperam e a certeza dos fatos, convicção dos fatos que não se veem. Precisamos de fé, queridos, ao enfrentar as nossas tribulações. Fé e certeza de que o Senhor nos removerá da nossa sepultura. Não da nossa sepultura factual, daquela a qual todos nós estamos destinados. Certamente essa é incontestável. Isso aí não existe nenhum tipo de questionamento com relação a essa. Mas figuradamente Jonas trata toda aquela sua circunstância, toda a sua tribulação, como de fato se ele estivesse morto em uma sepultura. Veja na sequência, a partir do versículo 7, que a preocupação de ter acesso à presença de Deus agora rapidamente desaparece. Veja o que ele diz: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. É exatamente isso que fé no meio da tribulação faz conosco, meus irmãos. Fé em meio à tribulação nos traz de volta a presença de Deus. Lembre-se mais uma vez, o templo é a representação da presença divina entre o seu povo, lá na cidade de Jerusalém. Essa é a preocupação que Jonas expressa no versículo 4: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Mas veja agora, que ainda no ventre daquele peixe,
sem a menor expectativa e esperança de sair de lá. Jonas expressa a sua firme convicção de que ele adentra mesmo ali a presença divina. Em outras palavras, ele não precisa ir lá para o templo para estar na presença de Deus. No ventre do peixe, ali mesmo ele consegue chegar no templo. E percebam, para nós isso é muito simples. Nós vivemos na nova aliança. Nós sabemos que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Deus estará conosco. Nós sabemos que agora, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus e senta-se à direita de Deus, de onde Ele intercede por nós, basta nós baixarmos a nossa cabeça e pela nossa união com Cristo e pela ação do Seu Santo Espírito, nós automaticamente em oração adentramos os santos dos santos. Nós adentramos no santo templo celestial de Deus. Mas nós não estamos aqui falando da nova aliança. Nós estamos falando de alguém que experimentava as sombras, as complicações e todos os mistérios da antiga aliança. Mas mesmo assim, Jonas aqui profetiza para os seus leitores de certa maneira. Ele profetiza a certeza de que no mais profundo dos abismos, que nas mais difíceis das circunstâncias e situações, a presença de Deus não nos abandona. O Deus da aliança, que uniu-se ao seu povo pela cruz do seu Filho, jamais os abandonará. No mais profundo dos oceanos, no ventre do mais fedorento dos peixes, você pode contar que o Senhor escuta suas orações e de que você tem acesso à sua presença santíssima. Javé salva esse homem daquelas profundezas. A fé de Jonas faz com que ele entenda que ele está mesmo naquele local, na presença de Javé, e essa presença se torna realidade. E agora nós começamos a ver alguns frutos de arrependimento na vida de Jonas, na sequência. Veja lá o que diz o texto. No versículo 8 ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Nós temos aqui uma confissão de pecado da parte de Jonas. Jonas sabe que o seu comportamento foi o comportamento de um idólatra. Foi o comportamento de alguém que tirou Deus do centro da sua vida, do assento de governo do seu coração e da sua existência, e ele se pôs a si mesmo. Tudo bem, diferente daqueles marinheiros que cultuavam as mais diversas divindades. Jonas não fez isso. Mas ao desobedecer ao Senhor, a escolher o seu próprio caminho, Jonas se colocou no trono da sua vida. Ele se colocou no governo do seu destino. E agora ele fala a respeito dessa idolatria. Ele diz: aqueles que se entregam à idolatria vã, abandona aqueles que lhes é misericordioso. Foi exatamente isso que ele fez. É exatamente isso que Jonas praticou. Ele abandonou aquele de quem ele experimentou tremenda misericórdia. Talvez você esteja pensando: que misericórdias Jonas experimentou? Ora, certamente você deve se lembrar aqui nos dos primeiros sermões que nós fizemos a respeito de Jonas, quando vimos um pouco do seu histórico, nós vimos que o próprio Jonas já havia profetizado bonança e bênção para a nação de Israel, mesmo estando ela em meio ao pecado. Misericórdia do Senhor. O próprio Jonas certamente não havia gozado somente dessas benesses, mas ele mesmo havia experimentado misericórdia, não nascendo no meio de uma das nações pagãs, mas tendo sido nascido e criado, educado no meio da comunidade da nação de Deus, no meio do povo de Israel. Aquele de quem Jonas havia experimentado misericórdia havia visto as costas daquele que experimentou a sua rica misericórdia.
E agora, em um tom de arrependimento, em um tom de confissão de pecado, ele meio que reconhece: a minha atitude foi uma atitude idólatra. Eu abandonei aquele que me era, o que me foi misericordioso. Mas veja agora a expectativa dele, no versículo 9. Depois de nós abandonarmos a idolatria, quando nós de fato experimentamos o nosso relacionamento pactual com Deus, é exatamente isso que ele comunica no versículo 8. No versículo 9 agora nós vemos que crentes genuínos sacrificam e adoram a Deus, mesmo em meio às mais terríveis tribulações. Veja o versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. A fé de Jonas aqui no ventre do peixe, sendo exercitada no meio da sua tribulação, aponta-o agora para a sua função principal, para o motivo pelo qual ele foi especialmente criado. O motivo pelo qual eu e você hoje existimos e respiramos: adoração. É para isso que você existe. É para isso que Jonas existia. Para adorar a Deus na beleza da sua santidade, para adorar a Deus por intermédio do seu Santo Filho, para adorar a Deus no poder do seu Santo Espírito. E agora ele diz: eu não somente me arrependo da minha idolatria, eu não somente desejo retornar para aquele que é misericordioso, como eu também desejo adorá-lo, como eu também desejo cultuá-lo, pretendo prestar-lhe culto e entoar-lhes louvores, porque ao Senhor pertence a salvação. É assim que você tem enfrentado as suas tribulações, meus irmãos? É assim que você tem respondido aos problemas que batem na sua porta? Na certeza e na convicção de que ao Senhor pertence a salvação, de que no tempo oportuno você há de entoar-lhe louvores. Você tem enfrentado as suas dificuldades sem perder o espírito adorador? Talvez você esteja dizendo: mas as minhas tribulações são tão terríveis. E obviamente eu preciso lhe perguntar: será que é mais terrível do que você passar 3 dias no ventre de um peixe no meio do mar? E obviamente que nós não temos aqui um intensiômetro, né? uma maquininha de medir a intensidade de sofrimento que cada um experimenta em suas tribulações individuais. Mas o que o texto indiscutivelmente ensina para mim e para você é de que, seja na barriga de um peixe, seja em meio a um divórcio, seja em meio a uma situação de desemprego, seja em meio à mais terrível das doenças, seja no leito de um hospital, seja numa tumba, qualquer que seja a nossa tribulação, Javé nos instrui a responder a ela em fé, uma certeza de que Ele é misericordioso para conosco e de que a sua misericórdia é demonstrada trazendo salvação em meio à tribulação. Ao Senhor, irmãos, pertence a salvação, e em bom tempo ela nos alcançará. Quando nós chegamos então agora no final desse texto, nós vemos sobre o que exatamente esse texto diz respeito. De fato, o texto trata conosco a respeito da tribulação e como nós devemos enfrentar tribulações em nossa vida. Isso é inquestionável, que isso está lá. Entretanto, a função principal desse texto é apontar para alguém infinitamente superior a Jonas. Veja isso no versículo 10. O texto nos diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O motivo pelo qual Jonas foi engolido por aquele grande peixe não se resume ao fato de que Deus queria tratar pessoalmente com Jonas, de que Deus queria de fato ensinar-lhe fé, confiança
em meio às mais terríveis circunstâncias, porque o Senhor queria administrar e disciplina. Certamente essas coisas aconteceram relacionadas de uma maneira ou de outra a esse fato, mas existe um grande motivo superior, acima de todos, pelos quais essa narrativa aqui se encontra. E o motivo se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 38. Olha lá comigo. Em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus é arguido a respeito dos seus milagres. Vejam porque Jonas experimentou o que ele experimentou para que isso ficasse registrado para nós. O texto nos ensina: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O motivo supremo, meus irmãos, pelo qual Jonas foi engolido por aquele peixe foi para que Cristo, nesse momento da sua vida, ao responder a esses fariseus que lhe pediam um sinal, pudesse recorrer àquele homem que, de uma forma velada, apontava para ele mesmo. O motivo pelo qual Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe era para que ele apontasse para aquele que passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Percebe? E se nós mais uma vez temos dificuldades em crer de que essa narrativa é verdadeira, por que teríamos algum motivo em crer que o próprio Cristo passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, sendo depois ressurreto e assunto aos céus, a qual ele habita à destra de Deus eternamente? Não, meus queridos. Além de aprendermos nessa noite de que nós precisamos aprender a experimentar a misericórdia de Deus, respondendo em fé a Ele, esperando a sua grande salvação em meio à tribulação, nós precisamos entender que esse texto é sobre o Senhor Jesus Cristo, aquele que experimentou as mais terríveis tribulações, para que todos aqueles que descem à sepultura nele passem 3 dias, passem 3 anos, passem 3 décadas, passem 300 anos, possam naquele grande dia ser ressurretos, possam naquele dia experimentar o versículo 10, serem vomitados da terra, e vomitados da terra, não sujos de lodo, não sujos fedorentos a sal e a peixe, não, serem vomitados da terra com corpos ressuscitados, com corpos glorificados, absolutamente regenerados, um corpo sem doença, um corpo sem nenhum tipo de sofrimento, nenhuma mágoa, nada que corroa os nossos sentimentos ou a nossa felicidade. Nós, naquele grande dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Ele levantar vivos e mortos para serem julgados, quando Ele voltar para resgatar a sua santa igreja, naquele grande dia, meus irmãos, nós experimentaremos algo semelhante ao que Jonas experimentou, mas infinitamente glorioso e superior. Não haverá nenhum cheiro de maresia em nós. Nós exalaremos perfeitamente o bom perfume de Cristo. O veremos face a face, assim como Ele é, e a sua semelhança, nós seremos transformados. Em meio à sua tribulação, lembre-se de que não há gozo maior no qual você há de regozijar-se do que na sua ressurreição, da qual você está certo, a qual ninguém pode tirar de você, e que está reservada
para todos os santos, para todos aqueles que descansam em Cristo, quando o nosso Salvador voltar. Mais uma vez eu preciso falar para você que está nos visitando nessa noite, ou para você que se encontra aqui, já tem vindo algumas vezes, mas continua relutante, reticente, continua rebelde e não conhece o Senhor Jesus. Você também descerá à sepultura. Você também experimentará ser vomitado da terra. Entretanto, diferente de Jonas e diferente de todos aqueles que descem à sepultura em Cristo, você não será vomitado da terra para a salvação. Você será vomitado da terra para encontrar o seu terrível juiz, aquele que há de lhe julgar por tudo que você tem feito nessa vida, aquele que cobrará de você a quebra dos seus mandamentos, aquele que cobrará de você a sua rebeldia contra Ele, contra os seus padrões e contra o seu culto e contra o seu santo povo, contra o seu santo filho. Você ressuscitará para ser julgado, condenado e lançado no inferno. Mas há uma esperança para você. A salvação em Cristo para todos aqueles que arrependidos, que reconhecendo genuinamente a sua pecaminosidade e o seu destino natural, se achegam a Ele em busca de vida e vida em abundância. Fuja da ira vindoura. Experimente a ressurreição de Jonas. Experimente a restauração que aguarda todos aqueles que descem ao ventre da terra em Cristo. Não somente a restauração da nossa alma, mas a restauração do nosso corpo e da nossa alma, da maneira como o próprio Deus nos criou desde o início. Sofrimento, meus irmãos, e tribulações faz parte da nossa vida. É inescapável. Esperar que nós não as enfrentemos é tolice. Pregar que nós não as enfrentaremos, que basta sermos crentes que elas desaparecerão, é heresia. Mas o que importa nessa noite é nós enfrentarmos essas tribulações como genuínos filhos de Deus. Porque nós só podemos experimentar a misericórdia de Deus, meus irmãos, quando nós em fé confiamos na sua grande salvação que vem a nós no meio da mais terrível tribulação. Não importa quão negra seja a noite da sua alma nesta noite, ponha a sua fé em Javé. Deposite a sua confiança no Deus da aliança, e Ele, em tempo oportuno, lhe levantará do seu túmulo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és de fato o Deus da misericórdia. Tu demonstras tua misericórdia para conosco quando nós mesmos nos envolvemos nos mais terríveis problemas, no mais emaranhado dos dilemas, na mais problemática das dificuldades. O Senhor é misericordioso para conosco. E o Senhor desce à nossa sepultura, que muitas vezes nós mesmos cavamos. Tu nos encontra lá, no mais profundo abismo em que nós nos encontramos. E é lá que o Senhor nos encontra e trata conosco. Ó Deus triuno, Javé Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a crermos na Tua palavra. Socorre-nos, ó Deus, no momento da tribulação, para que nós não respondamos em incredulidade, mas para que nós respondamos em fé, em convicção e na certeza da Tua misericórdia e da Tua ação em nós, do Teu alívio em tempo oportuno, e de que mesmo em meio
ao mais terrível dos túmulos aquáticos, a tua presença se faz juntos de nós. E lá mesmo, no mais profundo abismo, tu escutas nossas orações. Senhor, que por mais críticas e difíceis que sejam as nossas tribulações, que o Senhor não permita que os nossos lábios cessem de dirigir-te a Ti em oração. Que o Senhor não permita que a nossa fé seja abalada, mas que ela seja burilada, fortalecida. Que ela seja, ó Deus, mais e mais edificada naquele que experimentou a pior de todas as tribulações e que experimentou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, para que nós pudéssemos experimentar toda a eternidade de gozo contigo. Ó Senhor, obrigado pela tua misericórdia e amor para conosco. Sê com aqueles que têm experimentado tribulação. Sê com aqueles, ó Deus, que têm experimentado desespero. Que o Senhor os console e os conforte. Que o poder do teu Santo Espírito levante-os do seu túmulo. E que o espírito de adoração desses crentes seja restaurado pelo teu infinito poder. É que nós te rogamos, ó Deus, no nome do nosso Salvador e Rei, o Senhor Jesus Cristo.